Bem-vindo a mais um SpadaCast. Vocês estão vendo um cenário novo. Se bem que vocês já viram no vídeo anterior, né? Eu não sei se o cenário mudou muito, mas tudo bem. Não deve ter mudado, não. Enfim, pessoal, saudades de gravar o podcast, não? E hoje a gente está com um convidado aqui, como sempre, muito especial, né? A gente está aqui com o senhor Eduardo Mendes Portela, também conhecido como Dudão. Ele é faixa preta grau 3, graduado faixa preta no ano de 2008. Sensei dele, Flávio Virgínio, que é 5º grau, da escola La Riva de Jiu-Jitsu. Ele também é bacharel e licenciado em Educação Física, pós-graduado em Treinamento Desportivo e Personal Trainer e pós-graduado em Nutrição Esportiva. Dudão, seja muito bem-vindo ao SpadaCast e, por favor, não fique irritado com a gente. Tranquilo. A gente fala muita besteira, cara. Beleza? A gente está precisando arrumar convidados que tem uma qualificação menor, pra gente não gastar tanto vídeo, né? É verdade, esse pessoal é muito preparado, né? Um monte de título, formado não sei o quê. E aliás, a gente acabou nem comentando o seu trampo, né, pô? Tu é gerente da Smart Fit. Isso, hoje eu trabalho como gerente da Smart Fit, né, na parte administrativa, personal trainer também. Trabalhei como professor de educação física, né, antes de entrar na parte administrativa. E estamos aí, né. Tivemos que parar com o jiu-jitsu, né, agora acabou a pandemia, a gente está pensando em voltar novamente. Então planos mais pra frente aí. Fala um pouco mais alto perto do microfone, você tá meio... Beleza. Pode puxar mais perto pra você. Dá um agarrão aí no microfone. Dá um matalhão aqui nele. Isso. Mostra as habilidades aí. Né? Então, você veio do Rio, né? Isso, eu nascido e criado no Rio de Janeiro, o berço do jiu-jitsu, né? Então. Então, a respeito no Rio, você começou a treinar lá, treinou pra cá, como que foi? Então, na verdade eu comecei no jiu-jitsu com 15 anos de idade. Eu era um moleque muito bobo, apanhava na escola, vivia chorando, tudo. Aí eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa pra melhorar essa minha vida, não vou ficar apanhando a vida toda, né? Atenção Netflix, a Cobra Kai brasileira. Atenção coleguinhas de escola, olha o tamanho que ele ficou. Esperta. E acabou, cara, que eu comecei a treinar e acabou que eu não briguei com ninguém. Eu aprendi através do jiu-jitsu, da arte suave, que não precisava ficar saindo na mão com os outros na rua, brigando, nada. E acabou que os caras que me batiam viraram meus amigos, viraram meus alunos. Olha o medo. E tô aí, tenho 42 anos. Então já tô um tempinho, bastante tempo treinando jiu-jitsu, né? A gente comenta todo episódio que a gente entrevista o pessoal de arte marcial, né? A trajetória acaba fugindo da violência, né? Porque às vezes até vai por uma motivação de se defender, de defesa pessoal, de ser vingado de um cara que te bateu. E aí você entra numa linha de treino, de disciplina, que te vira para um caminho totalmente diferente, dá uma vocação de vida, né? Com certeza. Para área de educação física, tudo. Imagino que deve ter sido inspiração também, tá dentro de um esporte, né? A pessoa conhece técnicas de luta, conhece a violência, digamos assim, a pessoa vai evitar, porque ela sabe o que pode acontecer, né? É isso que a gente sempre vê com artistas marciais, como você disse, né? A pessoa sabe o que é uma lesão, sabe como é perigoso, né? Vai evitar a briga. Eu acho que quando o cara entra na briga, a gente já sabe que o cara já está se negligenciando, né? Com certeza. A maioria desses caras que arrumam briga, os caras não são atletas, praticantes da arte, assim, né? Que dentro da própria arte, o jiu-jitsu antigamente era muito mal falado, muito mal visto, mas é totalmente o oposto disso aí. O jiu-jitsu ele foi criado até para desenvolver essa parte das pessoas. As pessoas são mais, como é que fala assim, mais simples, as pessoas são mais quietinhas, mais vergonhosas, tudo. Então o jiu-jitsu ajudava essas pessoas a se sair dessa vergonha, dessa repressão, tudo assim, e se tornar pessoas mais expressivas, pessoas que conversam, que desenrolam, que não tem medo, entendeu? Ajuda a curar esse pouco dessa repressão e tudo. Então ajudou bastante gente. No meu caso ajudou muito. Eu era um moleque muito chorão, muito medroso, tinha medo de tudo, então me deu mais autoconfiança. E é totalmente oposto que as pessoas acham, né? Que vai fazer jiu-jitsu, vai virar brigão, vai. Não, pelo contrário, depois que eu entrei no jiu-jitsu, nunca mais eu briguei. Eu lutei, né? A gente fala, não briga mais, a gente luta, né?
Que aí você... É outra sintonia com outra pessoa, é um respeito, no Bem antes e diferente. depois, né? É uma pessoa que você vai participar de um campeonato, vai participar de uma atividade assim, você sabe que é uma pessoa que pratica também a arte, tudo, então você já vai de igual para igual. Né? Você chegou a praticar algum outro arte marcial? Teve alguma revivência? Ou só jiu-jitsu? Não, eu treinei Muay Thai durante uns 2 anos, treinei boxe também, Então ganhou treinei capoeira na faculdade, treinei judô, fui até a faixa marrom de judô, na época que eu fui das Forças Armadas também, fui da Marinha, fui fuzileiro naval. Quando eu entrei na Marinha eu já era faixa roxa de jiu-jitsu. Então eu acabei que eu levei isso para dentro da Marinha, das Forças Armadas, e lá dentro tinha uma equipe que lutava judô, tudo. E o chefe lá da equipe lá esportiva perguntou: alguém faz judô, faz jiu-jitsu e tal, porque a gente tá querendo montar uma equipe. Aí eu prontamente já levantei a mão: eu faço jiu-jitsu, cara, então vamos lutar judô. Aí comecei a treinar o judô dentro da Marinha, das Forças Armadas, e fui me graduando. Primeiro campeonato que eu lutei, consegui chegar na final da área Rio, então o jiu-jitsu me ajudou muito no judô, né? E acabou que eu fui treinando, gostei do judô também, cheguei até marrom. Não fiz a preta porque o exame para se graduar era um pouco caro, na época eu não tinha condição para pagar. Acabou que eu fiquei na marrom mesmo, também não tinha intenção no judô, meu negócio era o jiu-jitsu mesmo. E continuei até esse tempo, né? Essa parte do esporte, né, que você comentou aí das Forças Armadas, teve o último Pan-Americano que teve o pessoal ficou impressionado que toda vez que ia cantar o hino, o atleta prestava continência, tinha aquela simbologia, mas no Brasil a gente não tem um incentivo para o esporte no geral, em nenhum esporte. Além do futebol, nos grandes clubes, né, é difícil você ter alguém que adota um atleta para ter um salário, uma contribuição, um incentivo. No caso, você fala do privado, né? Os patrocinadores Exatamente. se interessam pelo futebol, porque o futebol tem É o que tem mais imediato, ibope, né? E as Forças Armadas, elas abraçam vários outros esportes e acaba... Eu conheço pela parte do Exército, né? Eles têm toda uma seleção de atletas que entram para fazer competições. E aí tem esgrima, pentatlo moderno, pentatlo militar, judô, do jiu-jitsu, futebol, vôlei. Então, na seleção brasileira nas Olimpíadas de Tóquio, eu vou chutar aí, tá? Sem pesquisa. Uns 70% dos atletas que vão parar na Olimpíada tem por trás ali a Força Armada, que é o que está dando um salário para o cara poder se incentivar ao treino. Inclusive, quando eu fui da Marinha, antes de eu vir para Piracicaba, morar em Piracicaba, né, eu vim por causa de uma proposta de trabalho da minha esposa. Eu tinha passado num concurso para voltar para a Marinha, para voltar como oficial da Marinha. E uma das minhas graduações, das minhas especializações é na área de treinamento esportivo. E eles estavam contratando professores de educação física para atuar na parte de treinamento esportivo, na parte de esportes, tudo, para atuar com esses atletas, que na época teve a Olimpíada no Rio e tal. Então muitos atletas vieram da Marinha, do Exército, da Aeronáutica e tal, e eles contrataram muitos profissionais de educação física para voltar para as Forças Armadas. Então eu prestei esse concurso para a Marinha, entrar como oficial da Marinha, eram 2 vagas, e acabou que eu não entrei, acabei que eu vim para Piracicaba com a minha esposa, que era uma das opções, né? Tua mãe falou mais alto. E era justamente isso, para incentivo no esporte, porque aí a Marinha, o Exército e a Aeronáutica, eles contratam atletas para atuar dentro das Forças Armadas. Eles têm o trabalho de militar, eles fazem todo o serviço militar, tiram serviço, a parte de trabalho dentro mesmo. O treinamento básico todo mundo passa igual, todo né? mundo igual, tudo. E eles prestam serviço para a Força Armada e no tempo vago eles continuam a parte de treinamento. Então foi uma forma de financiar isso para eles. É muito bacana isso aí. Se isso virasse moda, ia ser excelente para o nosso país, né? Nas Olimpíadas, né? E você vai para a história do jiu-jitsu? Vai querer que ele dê uma... Tudo bem. A gente pode... É que eu achei bem interessante essa ideia a sua história sobre o Exército, a parte da Marinha, graduação sua no judô, você fez um paralelo com o jiu-jitsu ali, eu achei bem legal, até eu não conhecia essa parte sua, né? É uma coisa que você não fica falando, né? Eu não fico lá na Smart colocando, pessoal, eu fui da Marinha. Vamos colocar essa troca em forma aí, né? A galera que é mais próxima de mim já tem um pouco de conhecimento da minha história por causa do meu jeito, da minha disciplina, do jeito que eu sou assim, pessoal, parece que você já foi militar, tal, por causa da disciplina, mas não foi só o militarismo, né? Dentro da arte marcial também tem essa parte de disciplina, a graduação, respeito pelo mestre, pelo mais graduado, tudo. Então é toda uma história de disciplina, não só das Forças Armadas, mas como também na arte marcial, né? A parte de arte marcial antes, né? Eu também tenho essa base, né? Eu praticava arte marcial na adolescência,
E aí, quando eu entrei pro exército, essa parte de disciplina, pra mim foi bem tranquilo, porque se eu desrespeitasse alguém no treino, 10 flexões. Aí você entra no exército, faz uma besteira, 10 flexões. É o mesmo princípio, e aí você não sofre tanto quanto o pessoal que nunca tinha esse contato com uma doutrina, uma disciplina, né? Então essa parte é bacana mesmo. Bom, pra gente fazer um paralelo então com a história, vamos usar então esse ponto de partida. Você treinava jiu-jitsu no Rio de Janeiro, Sim, né? Você se graduou ali. E então, jiu-jitsu brasileiro. com certeza. Tá. Então, no seu caso, você treinava o jiu-jitsu brasileiro, não o japonês. E vamos falar da história então do jiu-jitsu brasileiro primeiro, para depois a gente ir pro japonês. Certo. Né? Então, o jiu-jitsu, eu trouxe até uma colinha aqui um pouquinho, né? Uhum. Ele teve... Existem diversas vertentes, né, do jiu-jitsu, onde veio. Uns falam que vieram da Índia, outros que vieram do Japão, cada um tem uma história, né? Não, daí você fala da Índia, né? Bem mais antigo. É 3.600 anos, se não me engano. É isso aí. Daí a origem que vai dar é a origem de estilo de luta que vai dar origem ao Jujutsu, que depois vira o jiu-jitsu. Começou na Índia com os monges, né? Eles falam que começaram na Índia na época lá com os monges e tal. Eu vou fazer uma escalinha mais ou menos, assim, um resumo, que aí dá pra galera mais ou menos ter uma ideia, que às vezes a gente não tem noção. Fala jiu-jitsu brasileiro, mas não, foi criado aqui no Brasil. Ele não foi criado no Brasil, foi desenvolvido o estilo de jiu-jitsu brasileiro. Tá? Então ele veio lá da parte da Índia mesmo. Depois, outra vertente já fala que veio da China, entre meados do século III e século IV, assim mais ou menos. E chegou e foi para o Japão através desses budistas, né? Eles falam que foi um pouquinho disso aí. E outras também já falam que foi há 3.600 anos atrás que os samurais utilizavam o jiu-jitsu por causa das armaduras que eles tinham, que era difícil de penetrar com as armas, com as espadas, tudo. Então eles usavam o jiu-jitsu para derrubar o adversário, para aplicar algumas chaves, que pegasse a articulação, pegasse o pescoço, cabeça, tal, perna, joelho. Então existiam outras vertentes nisso aí. A partir de 1904, mais ou menos, esse período assim, o jiu-jitsu ganhou novos rumos aqui na história, né? Através desse Matsuyo Maeda, o conhecido como Conde Koma, né? Ele foi um dos historiadores que trouxe isso para o nosso país aqui, né? Fala também da parte que eles viajavam o mundo todo, esse Conde Koma viajava o mundo todo para testar sobre as artes marciais. Aí foi para os Estados Unidos, foi para a Bélgica, tudo. Tinha um lance que o Conde, ele apresentava em circo, tinha umas paradas assim. Ele fazia tipo desafios, né? Faziam desafios em certos lugares, escolhiam as pessoas para desafiar. Que o circo antigamente ele não é igual hoje, né? Que é uma coisa meio padronizada, né? Uhum. O circo, na verdade, era um lugar de espetáculos. Então eles colocavam coisas aleatórias, né? Era espetáculo, mas espetáculo mesmo. Não era uma coisa tão programada assim, né? Porque hoje em dia você vai no circo, dificilmente você vai ver uma coisa muito diferente, né? Mais ou menos o mesmo padrão. E agora já entrando na parte do Brasil, né? Eles vieram trazendo tal, até chegar em Belém do Pará, onde praticamente foi a porta de entrada, né? E chegando lá no Brasil, né? Esse franzino japonês pequeno, né? De 1,64 m mais ou menos, de 68 kg, 70 kg mais ou menos. Bom, ele é menor que eu. O jiu-jitsu, a história do jiu-jitsu é geralmente isso aí, os mais fracos, através da arte, ganhavam dos mais fortes, maiores, né? Isso foi o carro-chefe naquela época, que eles viram, nossa, como é que um cara tão magrinho, tão pequeno, conseguia derrubar um cara daquele tamanho e fazer com que ele desistisse, né? Até chegar nessa história, vou chegar mais próximo, algo mais da nossa época aqui, que fala do MMA, né? Então, nesse tempo aí, o Conde Koma, ele começou a ensinar no jiu-jitsu, e o Gastão Gracie, Gastão Gracie, o filho dele, o Gastão Gracie, ele ajudou muito o Conde Koma aqui no Brasil, ele se fixar aqui no Brasil. Então, em troca disso, o Gastão Gracie, ele foi, ensinou, deu aulas pro filho o Conde Koma deu aula pro filho do Gastão Gracie, né, o primogênito, o primeiro filho dele, né. E isso foi gerando aquela árvore genealógica que foi passando de um para o outro, até chegar na história do Hélio Gracie, né? Uhum. Que Hélio Gracie era, acho que um dos irmãos mais novos deles,
E Na minha cabeça, a Gracie já era, tipo, muito recente já. Eu não sabia que tinha uma base toda então de... tem bastante Família coisa. Gracie, né, que a gente escuta, mas eu não sabia que era uma tradição familiar antiga já, né? O Hélio ele era magrinho, né, pela história. Na verdade o irmão dele se atrasou para dar uma aula e como ele era muito pequenininho, muito magrelinho, o irmão dele não deixava ele treinar. Ele falava que ele era muito pequeno, tava bem franzino, então eles meio que deixavam o moleque de lado, só podia olhar, observar tudo. Então, tipo assim, aí um dia o irmão dele atrasou pra aula e chegou, começou a tocar a aula, tal, aprendeu. Então isso aí já começou a dar o primeiro bolo doido do jiu-jitsu, né? Falou, pô, o cara já começou a dar aula, começou a ensinar e tal. E foi partindo isso aí. Até que chegar a parte do Carlos Gracie, que é um dos que veio depois, né? Carlos, ele é descendente do Hélio ou dos outros Gracies? Eu acho que ele era... Não, era descendente do Hélio mesmo. Deve ser do Hélio. Ele teve 21 filhos. 13 deles se tornaram faixa preta. Filho dele, então. A gente tava brincando aqui em off sobre ter mais de 30 filhos, né? Agora você me fala de 20, cara. Não, quase cheguei, né? Aí, ó. Na época deles, cara, Não tinha internet, né? não tinha internet. E os cara tinham uma cabeça diferente. Os caras queriam criar os filhos mais fortes, os filhos que dariam ótimos guerreiros, ótimos lutadores. A cabeça deles era criar os melhores atletas. Então, quanto mais filhos tivessem, mais eles botavam pra treinar e A família tudo. Gracie hoje deve ser grande, cara. Ah, é. E isso aí com o tempo, né, foi passando até chegar na história mais tradicional, né? Aí foi quando o jiu-jitsu brasileiro foi mais conhecido pelo mundo, né? Isso se disseminou de uma certa forma quando o Rorion Gracie, né, o filho mais velho de Hélio, ele desenvolveu o famoso UFC, que é o Ultimate Fight, né? Então ele desenvolveu a primeira forma do UFC, criou o octagon, tal, criou os combates, tudo. Eu ouvi falar que o jiu-jitsu tinha uma frente no UFC, mas eu não sabia como era tão direto. Foi o filho, acho que o filho do Teve uma época que tinha uns desafios entre artes artes diferentes, né? Então, Distintas. Então pegava o boxeador e o karateca e botava no ringue. Foi aí que entrou né? o primeiro Gracie que começou a ganhar todo mundo, que é o Royce Gracie, que aí começou no UFC. Então o Royce Gracie desafiava, ganhava aqueles caras grandão do sumô, os caras do boxe, tudo. Então foi aí que começou a aparecer isso no jiu-jitsu. Aí, pô, disseminou do jeito que hoje de UFC, se o cara não tem o jiu-jitsu, o cara nem entra pra lutar lá. Todos que estão lá dentro hoje em dia tem que ter um pouco de treinamento, pelo menos uma base, uma noção de jiu-jitsu. A luta de pé você pode variar, agora a luta de chão, Tem que se ter. você não tiver o jiu-jitsu, você não tem nem chance, porque se o cara derrubar, você não tem nem como... E como no começo não era ninguém que conseguia ganhar deles. E o Royce era um cara franzino também, magro, entendeu? Pesava em média 75, 79 quilos, assim. Então não era um cara muito grande, muito forte. Ele pegava cara de 200 quilos, de 180 quilos. Teve um cara que desafiou que tinha 200 quilos. Bob Sapp, que era um cara Bob Sapp era enorme mesmo. Era essa luta aí que eu assisti. Eu comprava os DVD na 25, mas não era pirata, porque não existia o original desses campeonatos, né? Era o original que tinha ali, né? Era o que era baixado no torrent e alguém gravou pra você. E o Bob Sapp, eu lembro que ele era um monstro, mas ele vivia apanhando, né? O Bob Sapp, ele tinha... Só assustava pelo tamanho. Todo mundo bateu nele. Mas era assustador você ver o cara, né, fazendo uma projeção de um cara daquele tamanho. Você fala, como é que aguenta, né? E depois veio o Rickson também, né? O Rickson no Japão é um cara que é totalmente respeitado no Japão, né? Por causa dos campeonatos que ele lutava lá também, um dos filhos também do Hélio. Então era um cara muito conhecido, invicto, ninguém ganhou dele na história, ninguém fala, ganhei do Rickson. Então hoje em dia é também um cara de renome, né? E isso foram dar origens a diversas equipes, inclusive o meu primeiro mestre, a primeira escola que eu estudei a arte marcial do jiu-jitsu foi a escola do Carson Gracie. O Carson, ele era um dos filhos, né, do Hélio e tal, dos rolos que teve lá da vida do Hélio lá. Ele era um dos filhos do Hélio Gracie. E ele foi um dos mestres, do meu mestre lá. Quando eu comecei na parte do... O Carlos foi o mestre do seu mestre? É uma árvore, né? Porque eu comecei a treinar com um professor chamado Leonardo Borges, conhecido como Léo Dilla.
Tá? E ele era aluno do Carson Gracie, direto da Carson Gracie. Isso que eu queria entender. Então de branca até azul, assim, comecei treinando com ele, que são as primeiras graduações. Infelizmente, por uma fatalidade, ele faleceu. E aí, na época, a escola dele meio que parou um pouquinho, deu um tempo, e cada um foi procurar uma escola parecida para treinar. Certo. Tá? E nessa época eu conheci uma galera que treinava na escola De La Riva. O De La Riva era o que você anunciou no começo, né? Isso mesmo, na escola. A escola Obrigado por ter falado o nome, porque eu não ia conseguir não. A escola De La Riva. O De La Riva, ele era um cara que na época do Carson, os caras eram muito fortes, tudo, os caras já tinham um estilo de luta diferenciado, que eram os caras que usavam muita força. Porque existem dois tipos alguns estilos diferentes de jiu-jitsu. O cara que faz por cima, que é o cara que passa a guarda, o cara que amassa mais, e o cara que faz a guarda, que faz a parte de baixo, que se defende mais, tudo, tem que ter mais flexibilidade. Então o De La Riva foi um cara que revolucionou o jiu-jitsu nessa parte. Porque ele era um cara franzino, magrinho também, e os caras da caça eram tudo grandão, então ele tinha que se virar. Porque dentro dos caras ele era o cara mais miudinho, mais franzino. Então ele desenvolveu uma guarda, que hoje em dia se você botar colocar no YouTube aí, guarda De La Riva Jiu-Jitsu, cara, tô vendo que o cara tem um milhão de vídeos aí, o cara dá seminário hoje no mundo todo. Então é um cara fenomenal. Referência. Esse seria o seu estilo, né? É o meu estilo. Porque o meu mestre, Flávio Vigílio, era um dos alunos, cabeça dele lá. Então a gente vivia indo lá na academia dele, treinando diretamente lá em Copacabana. Então o jiu-jitsu tem esse centrão assim no Rio de Janeiro, assim, em Copacabana ali era o celeiro do jiu-jitsu ali. Todas as academias giravam em torno daquela região ali. Então a gente ia muito lá visitar ele. Então, e no caso, o estilo dele, no caso, né, que é o seu, não tem outro em Piracicaba, ou você que vai trazer, começar a praticar esse estilo? Com o tempo, isso aí foi meio que se moldando para outras escolas, entendeu? Certo. Porque antigamente não tinham muitas escolas, hoje tem muitas escolas de jiu-jitsu. Inclusive quando eu vim aqui para Piracicaba, não tinha a escola De La Riva aqui para eu poder dar as aulas, tudo ministrar, e eu tive que me adaptar a outras escolas, entendeu? Acabou que eu entrei com uma escola para me filiar, uma federação, uma escola para eu me filiar dessa escola, para a gente poder participar de campeonato, tudo, que era até de um amigo da gente, né, que eu conheci no Rio, e acabou que eu me filiei aqui em São Paulo na equipe dele, que é a GF Team, é o mestre Júlio César também, ele é um dos fundadores da GF Team hoje. Tem excelentes atletas aí, né, de ponta, Rodolfo Vieira, Evangelista, então são os caras que estão top aí. Ele dava aula no Rio, a gente ia visitar ele também no Rio, ele dava aula na Gama Filho, né, na época na faculdade, então a gente ia visitar ele lá. Acabou que quando eu vim pra cá, eu fiz amizade com o pessoal da GF Team, e acabou que eu me filiei com eles, porque já tinha aquela raiz, né, da galera. Deixa eu perguntar, Du, kimono e shortinho. Porque quando a gente agora vai encarar o MMA hoje, sim, a galera vai tudo sem camisa, com short que o tirar a camisa foi por conta dos tipos de golpe do jiu-jitsu que usam a projeção segurando o kimono, que o jiu-jitsu tradicional usa kimono, né? Tipo a galera tendo medo disso, ou é por outras adaptações de conforto? Você tem noção disso? Cara, eu acredito... Na academia treina de kimono? Na academia a gente treina de kimono e sem kimono, tá? Porque a gente chama de... com o kimono, treino normal de kimono, e o nogi, que é sem o kimono. Que hoje é tipo uma parada... É um estilo dentro do jiu-jitsu. Porque, como você falou, na época, como vieram outros esportes, tudo, a galera até segurava no kimono, entendeu? Então isso começou a atrapalhar. Mas se você vê no início lá do UFC, do jiu-jitsu entrando dentro do UFC, eles entravam de kimono. E, tinha cara de boxe, entrava com uma luva de boxe. E não tinha luva de MMA. Então isso aí foi padronizando com o tempo, entendeu? O Vitor Belfort lutava de botinha, de wrestling. Então era um cara também que era do jiu-jitsu, mas era da luta da greco-romana, do wrestling. Né? Então usava aquela botinha, mas não podia chutar com a botinha, entendeu? Sabe que o jiu-jitsu tem essa estigma de ficar de shortinhos? Que eu lembro quando eu tava no colegial, né? Eu lembro que eu escutei essa conversa. Tipo, eu não tava fazendo parte dela, eu tava escutando a galera falando, né? O pessoal falando, qual a diferença do judô e jiu-jitsu? É que um tem um uniforme bonito e o outro você usa tanguinha. já tinha ouvido isso, cara. Mas é porque a maioria das pessoas quando popularizou acham nas que... lutas, a galera agora associa que
o cara sem camisa e tal, mas eu tenho bastante parente que treina jiu-jitsu e tudo, eu sempre vi o kimono e eu nunca tinha visto treinando no gi, né? Eu escutei bastante isso, a galera sempre associava, né, o jiu-jitsu com o Mas short. eu vou te falar, hoje em dia, inclusive as pessoas que treinam o MMA, os caras que lutam MMA, eles não deixam de treinar de kimono. Porque a essência, o jiu-jitsu, a base do jiu-jitsu é ali, o kimono. Os golpes se aprende com o kimono, tudo. Quando eles levam pro MMA, que eles tentam adaptar o short. O Rickson sempre lutava de sunga. Ele lutava de sunga e atadura na mão e lutava normal, entendeu? Ele não chegou a lutar de kimono. Eu não me recordo de ver lutas do Rickson de kimono. O Elon, o filho dele, o Royce, lutava de kimono. Entendeu? Eu fui faixa branca em N artes marciais, né? Eu começava e ela... Na falta eu sou graduado, eu sou faixa azul. Faixa azul. E uma vez num treino de... Eu era mais um Muay Thai, né? E num treino com o pessoal de Jiu-Jitsu, eu fui lá, aventureiro, né? Eu tomei um estrangulamento com faixa, eu fiquei revoltado. Eu falei, a faixa é pra segurar, fechar o kimono, não... E foi usado como arma no meio da luta, né? Aí ele fala, não, isso pode e tal, né? Não sei o que lá, dentro do... Existe uma regra, né? Existem federações que elas fazem escrevem as regras, né? E tem coisas que podem, tem coisas que não podem. Tem golpes que valem, golpes que não valem, para determinada faixa. O estrangulamento ele é válido com a faixa desde que ela esteja amarrada normal. Kimono, você não pode tirar a faixa e jogar no pescoço do cara e focar. Eu já estava apanhando, com certeza. Eu já estava projetado, o cara em cima de mim, ele podia me... E aí ele usou essa técnica da faixa e tal. Inclusive existe golpe que usa o kimono, a lapela do kimono, a pá do kimono. Depois eu vou falar com vocês alguns detalhes do kimono. Vamos falar disso mesmo, aproveitando a respeito tanto do kimono com a faixa. Eu achei interessante que acabou criando um precedente aí pra gente conversar sobre armas. Qual a relação do jiu-jitsu com armas? Por exemplo, usar o kimono e a faixa como arma já é um começo. Já. O que você pode falar pra gente sobre isso? O kimono, deixa eu apresentar pra vocês como é que é o kimono aqui. Deixa eu amarrar aqui um pouquinho. Vou colocar aqui na mesa. Essa parte de cima do kimono... Já é a cor da Cobra Kai, lá Netflix, tô avisando. Ó, a parte de cima do kimono. Esse aqui é um kimono exclusivo do meu mestre, né? FV Team, Flávio Vigílio. É o kimono que ele deu de presente pra mim. Hoje, a galera que treina comigo estão tudo fora do país. Só que acho que quem for aqui no país foi eu mesmo. Meu mestre tá nos Emirados Árabes. Depois de um tempo que eu comecei a treinar, eu abri meio que uma sociedade, eu e mais um outro amigo. O nome dele era Alexandre Costa, conhecido como Guaraná. Guaraná, parceiro. Pipoca. Oi? Não. Então, a gente formou uma equipe lá no Rio de Janeiro chamada DG Jiu-Jitsu, que era Dudão e Guaraná Jiu-Jitsu, né? Então a gente tinha uma equipe muito grande antes de eu vir pra cá, e tinha uma galera boa lá. E a gente participava dos campeonatos, tudo. Hoje também ele está nos Emirados Árabes, continua dando aula de jiu-jitsu. Ao contrário do nosso país lá, eles valorizam muito a arte marcial. Eles têm o jiu-jitsu nas Forças Armadas, dentro das Forças Armadas, como disciplina principal lá. Tem jiu-jitsu nas escolas, as crianças aprendem jiu-jitsu desde do pré-escolar. Então tem nas escolas, tem nas polícias, tá? Então é um país que valoriza muito o jiu-jitsu. Então a galera, eles pegaram muita gente daqui do Brasil e levou para lá. O meu mestre Flávio foi para lá, o Guaraná, que era meu sócio, um parceiro da minha equipe lá, minha equipe de coração, que é a DG Jiu-Jitsu, ele foi para lá também, entendeu? Fica lá, muitos de alunos meus que eu graduei como faixa preta estão lecionando lá também, trabalham lá também. Então quero até mandar um abraço ao meu amigo Gustavo Bretas também lá, meu primeiro faixa preta, tá dando aula lá, grande parceiro também. Então vamos lá, vamos voltar a falar aqui do kimono. Essa aqui é a parte de cima do kimono, chamado de wagi, tá? Wagi, outros falam paletó, gandola, mas do japonês, da origem japonesa, eles falam wagi, tá? Então a gente utiliza tudo no kimono como arma. A gente utiliza as mangas para aplicar um golpe chamado Ezequiel. Depois a galera que quiser se interessar, saber como é que procura lá no YouTube, lá, Ezequiel. Vai anotando aí, pra você fazer a lista do que precisa procurar. Ezequiel, a gente usa a manga do kimono, tá? Quando você aplica um golpe no adversário, você pode usar a manga, você usar a sua manga. Só que o seu adversário não pode pegar a sua manga por dentro. São regras também, tá? É uma regra de segurança, para vezes que
o cara enrola a mão Quebrar o dentro do teu dedo. kimono, você enrosca, arrebenta e quebra o dedo do cara. Então é uma regra que não permite, tá? Tem a lapela, que é aqui, a gola. A gente utiliza bastante isso aqui. Essa aí os caras me grudavam pela Aqui a lapela gente e- usa para estrangular. Botou aqui no pescoço do cara, aperta tudo, dá pra usar também. A ponta da lapela também, para fazer estrangulamento. Você laça o pescoço do cara, utiliza alguma forma de estrangulamento, né? Então esse aqui é o famoso vagui. Tá? Caramba, dá pra fazer muita coisa com o kimono. Tá? Vocês não têm ideia. Então, tem uma... E o, E é pesadinho, no mínimo eu apanhei dá pra você com usar todas pra essas partes que você falou, eu já arrastar apanhei, alguém. o kimono tem em média mais ou menos 1,5 kg a 2,5 kg só de peso do kimono, né? Imagina suado ainda. Aqui, ó, Jogar na tem cara de isso aí. alguém. temos a faixa, né? Uhum. Que é o vagui, o obi. A faixa chamada obi. Não, pai, não, pai. Aqui, ó, é a faixa, né? Aqui são as taxas das graduações. Aqui, como eu falei, eu sou 3º grau da faixa. Você se gradua a faixa preta a cada 3 anos. Na faixa preta, você é graduado com 1 grau. No judô eles falam dan. Aqui no jiu-jitsu a gente fala grau. E vai até... Tem o limite do Dan é 5, 8, tem... Depois de uma certa graduação você muda. Aí a faixa já começa a ficar branca e vermelha. Então vai mudando, vai ficar Entendi. coral. Então dependendo de quantos anos você fica na faixa. E no Brasil a gente consegue chegar na graduação máxima de jiu-jitsu? Ou tem algum momento Tem que diversos. O Rickson, o Hélio, o Carson. que eles conseguem te Consegue. graduar até o E limite? tem uma certa faixa que só a família Grace consegue. Que é o grau máximo deles lá, que é a coral. Eu lembro que eu tive um major no exército que ele era graduado de Aikido e ele chegou num nível que ele pediu uma licença daquela sem remuneração de 2 anos, que ele chegou num grau de Aikido que ele só podia graduar no Japão. Tinha essa... No jiu-jitsu, o atleta brasileiro ele consegue, dentro do território nacional, ir até o limite. Isso aí. Bacana. Aí a partir do 3º grau aqui, são 3 anos, 3, 6, 9 anos. Aí a partir daqui é com 5 anos, depois com 7 anos. Aí depois começa a mudar a cor da faixa, tá? Nesse caso são os anos, tem que ser praticando. Não adianta eu ficar parado também conta. A gente nunca passou por uma pandemia, né? Eu nem sei como é que vai ficar esses anos que eu fiquei parado na pandemia. Se você estiver praticando, competindo, você estiver federado, no caso, você está federado, você está legalmente ativo na arte marcial. Ou você está competindo, você está treinando, ou você está lecionando. Tá? Então você tem que estar ativo dentro da graduação. Esse período da pandemia eu não me mantive ativo. Então se eu for acionar quase 2 anos de pandemia, de repente eu perdi 2 anos da minha graduação aí, vou ter que esperar os 2 anos, tá? E existem as cores das faixas, né? A faixa do jiu-jitsu começa com a faixa branca, na parte das crianças tem a faixa branca, a cinza, amarela, laranja, verde, aí já parte para azul, roxa, marrom e preta. Quando já é adulto, já tem mais de 17 anos, aí já começa na branca, azul, roxa, marrom e preta. E todas as faixas elas têm 4 graus. Tá? 4 graus. E a partir, mais ou menos, tem um tempo determinado cada faixa. A faixa branca não tem tempo determinado para você mudar. Aí depois que você mudou para azul, você fica 2 anos na azul para você ser habilitado para mudar para roxa. Aí fica mais 2 anos na roxa para ser habilitado para mudar para marrom. Aí fica na marrom pelo menos 1 ano e meio para você mudar para preta. E tem que ter mais de 18 anos para você se graduar preta. Não pode se graduar menos de 18 anos na preta. Então tem alguns requisitos que a galera também tem que dar uma pesquisada, buscar nas regras da Confederação Brasileira que fala também. Uhum. Então, vagui, obi e a calça é o shitabaki. A faixa como arma, como você estava falando, né? Eu não sei, eu já vi vídeo assim, mas não sei se é jiu-jitsu. O pessoal usando faixa para se defender de armas, por exemplo, armas brancas, coisas assim. Você já viu esse sentido? No jiu-jitsu eu nunca vi, mas de repente numa aula de defesa pessoal... Acho que é mais o Aikido que tem essas paradas. Pode crer, pode ser o Aikido, ou o Krav Maga, o algo desse tipo assim, porque o Krav Maga já é uma arte voltada para guerrilha urbana, tudo assim. Não tem faixa, não tem? Não sei. Eu acho que é... Nunca fui faixa branca de Krav Maga, mas eu ainda preciso... Eu não sei nem se tem faixa de Krav Maga, a galera de Krav Maga me perdoa aí, mas acho que não conheço. Acho que não tem um kimono de faixa, né? Porque com a espada da Krav Maga, né? Não combinaria, né? Até interessante um dia vocês quiserem trazer um cara do Krav Maga aqui da cidade. Tem um amigo meu que eu conheci aqui em Piracicaba,
E o sobrenome dele é igual ao meu, Portela, Rafael Portela. Ah, ele mesmo que a gente tava pensando em chamar. Isso, se quiser, depois a gente faz o contato com ele a ponte. A gente tem um aluno dele aqui. Então ele é um cara do Krav Maga, um cara conhecidíssimo aqui na cidade. Já viajou até pra fora, tudo, pra estudar. Então mais pra frente a gente pode trazer ele pra esclarecer essas dúvidas que a gente tem também. Bagui, Obi e a calça? Shitabaki. Shitabaki. Isso. E também dá pra... A calça não dá pra você fazer muita coisa não, mas a faixa dá pra você usar. A faixa amarrada você consegue fazer apertar um estrangulamento, você fazer uma pegada pra prender o braço do cara, pra usar uma alavanca pra dar uma mão de vaca, que é um golpe que dá no punho do adversário. Entendeu? Torção, né? Então, tem bastante coisa que dá pra utilizar. E é o que a gente fala, cara, o jiu-jitsu é uma coisa meio que infinita. O jiu-jitsu está sempre se renovando, os estilos estão sempre se renovando. Então o cara pode ser faixa preta há 50 anos, que ele sempre vai estar aprendendo. Ontem mesmo eu fui fazer uma visita a um amigo aqui em Piracicaba. A academia dele é a academia chamada... ele era da Grace, né? Passou um tempo da Grace, depois ele mudou. Tá? E foi para a academia dele hoje, chamada como Hoje. Hoje. H-O-J. House of Jiu-Jitsu. Tá? E... É engraçado que colocou uma sigla em inglês pro jiu-jitsu que é brasileiro. Mas a galera tem a origem lá na Ásia, né? Todo o giro mundial. E veio da Índia. A Índia pelo menos tá na Ásia ainda. E vai mudando isso aí. Então ontem eu fui treinar na academia dele lá e ele conversou comigo, ele falou, falando com os alunos dele lá, ele falou, cara, o jiu-jitsu é uma coisa meio que infinita, tudo, então a gente está sempre aprendendo mais e mais, a gente aprende com faixa preta, aprende com faixa branca, então a gente tá sempre vendo algo novo disso aí também. Então a gente nunca sabe tudo da arte, assim. Então fala, eu sei tudo de jiu-jitsu. Esse cara fala que sabe tudo de jiu-jitsu, não sabe nada, e tá enganando a gente. A gente tava num debate no grupo da Falcão Negro essa semana de um filme, né, que era o Never Back Down, Quebrando as Regras. Você já viu esse filme? E eu lembro que era um filme também que estava popularizando, tal, de arte marcial. E o renome do sensei lá, principal do filme, é que ele era brasileiro, né? Tinha a galera mó mística, que pô, aquele cara lá, ele treinava jiu-jitsu no Brasil, com os Gracie, não sei o que lá. E quando a gente é brasileiro e não está inteirado, a gente vê o Brasil sendo falado num filme internacional e tudo mais, chama atenção, né? Sim. Porque geralmente os senseis vai ser um chinês, um japonês, de alguma da arte, e o Brasil já estava com esse renome, isso há 10, 15 anos atrás, né? E você já falou que você mesmo está exportando faixas pretas para outros países, né? Então, diretamente eu importei mesmo, exportei. Os japoneses, eles têm alguma ressalva com o jiu-jitsu brasileiro? Existe algum, ou é bem tranquilo, eles reconhecem e... eu não conheço nada de... Assim, no sentido assim, a gente está roubando a fama, né? Porque a gente, não por mal, mas a gente criou um renome dentro do MMA, com os Gracie e tudo mais. Olha, eu já vi americanos tendo esse problema, mas japoneses não. É porque eles acham que existe uma rixa que não existe, né? Eu já vi bastante vídeo de americano comentando, não, porque o verdadeiro jiu-jitsu é japonês, os brasileiros não sabem o que estão fazendo. Mas, cara, o cara não praticou nenhum dos dois. Né? O cara nem foi conhecer nenhum dos dois lados, né, pra comentar. Se você for ver, tem brasileiro no mundo todo dando aula de jiu-jitsu. Por incrível que pareça. Eu tenho um amigo na Califórnia, entendeu? Inclusive no Japão. Japão, Austrália. Mas no próprio MMA mesmo, o jiu-jitsu brasileiro, cara, é muito comum, cara. Você vai lá, você vê um monte, né, do narrador falando Brazilian Jiu-Jitsu. Tu vê os caras campeões, cinturões, tu olha assim, pô, esse cara treina jiu-jitsu com alguém. Sempre tem algum mestre do jiu-jitsu ali, hoje em dia envolvido ali nessa... Um BR ali no meio. E na parte do jiu-jitsu pro jujutsu, então, eu não sei se o vídeo vai ficar muito comprido a gente falar da origem, né? dá pra dar uma... Bom... Vocês que estavam mais... no comecinho eu já dei uma leve resumida na história do jiu-jitsu, né? Ainda existe jujutsu? Dá pra vou passar uma academia de jujutsu? Ou é um estilo que já foi banido e adaptado? Eu acredito que aqui no Brasil não tem. Tem? Tem sim. Inclusive eu vi um canal de um professor de jiu-jitsu pra ver o roteiro do nosso vídeo hoje. Né? Mas o jiu-jitsu, na verdade, ele é mais parecido...
a ideia da esgrima histórica, na verdade. Porque ele não está procurando como fosse um esporte recente. Ele procura estudar técnicas que foram perdidas, né? Ou que foram banidas, né? Porque o jiu-jitsu original mesmo foi banido no Japão, né? Aí que abriu portas, né, para o judô e para o jiu-jitsu. Inclusive o aikido mesmo, ele teve bastante base, né, no jiu-jitsu. Né? Como o jiu-jitsu era uma coisa mal vista, né, porque era uma luta, digamos assim, suja, né? E aí o pessoal não podia falar que era jiu-jitsu, tem que fazer lutar jiu-jitsu. Jiu-jitsu aí seria a vertente limpa do jiu-jitsu, né? Inclusive o jiu-jitsu hoje tem o nome de arte suave, né? Tu vai ver, tu vai treinar, não tem nada de suave. O nome tá suave, né? Só o nome. Suave, eu vou lá pro treino suave, né? Suave, vai chegar lá, o cajado canta, né? Você sai suaves, não suaves, né? Mas eu acho que o jiu-jitsu, assim, a gente brinca e tal, arte suave, tudo, mas o jiu-jitsu, cara, é um dos esportes mais seguros que você tem hoje em dia. Porque vamos comparar com o esporte brasileiro que qualquer lugar tem, futebol. Quando você tá no futebol, na corrida de futebol lá, e o cara vem de carrinho em você, dá tempo de você parar o carrinho antes de acontecer a lesão? Não dá, o cara pega no teu pé, no teu joelho, quebra ali, já era. O jiu-jitsu não, o cara encaixou o golpe, pegou o golpe, você tem a opção de bater, dá os 3 tapinhos, o cara vai largar, você não vai se lesionar. Então eu posso falar, já pratico jiu-jitsu há bastante tempo, e não teve nenhuma lesão grave assim da prática do jiu-jitsu mesmo. Dudão, vamos começar a encerrar então. Sim. E então faz um convite aí pro pessoal que quiser treinar. Como que você vai fazer agora em novembro? Você vai abrir alguma turma? Tem um espaço? Como que então, funciona? nós estamos com uns projetos aí para voltar com o jiu-jitsu, né? Eu dava aula em algumas academias aqui e tal. E em novembro agora eu já tô com os tatame já tudo engatilhado, comprado. O projeto é para começar nesse meados de novembro, já começar com as aulinhas. Eu posso começar nas aulas na minha casa, porque da minha casa eu moro numa casa grande, tem uma garagem boa, mas estou aberto aí para proposta de alguma academia que queira levar o jiu-jitsu para a academia para ter essa prática aí. Tá? Quem quiser me procurar lá, conversar comigo a respeito, tirar alguma dúvida, procura no meu Instagram lá, tá como Dudão Personal. Se quiser estudar o caso aí de abrir uma turma aqui de repente, pode conversar. Aí você vê o espaço, aí você vê que espaço a gente tem. Eu já tenho tatame, tenho uns alunos, só falta o espaço realmente, assim, né? É assim que o Everton veio da Kung Fu aqui. Ah, sim. A gente convidou ele por causa do espaço. Aí a gente queria mesmo aumentar a quantidade de artes marciais aqui. Sim, legal. Aí e até interessante até para o que vocês praticam aqui, né? Sim, fica o convite aí, tá? Vai ficar gravado, vai no YouTube. Aí ele vai voltar, você me chamou e não deixou eu entrar. Você tá gerando provas contra si mesmo aí, ó. Não vai poder dar bancada agora. É verdade, e pra parte de esgrima histórica e tudo mais, a questão da queda, da imobilização, eu acho que tem tudo a ver, né? Tem, principalmente com o Buhurt, né? A hora que a queda da... porque o Buhurt, para você derrotar o adversário, é projeção. Sim. É baseado nisso. Então tem muito a ver com o jiu-jitsu. E para quem se interessa pelo esporte, mais não é da região, Dudão, você recomenda procurar o jiu-jitsu? Tem alguma orientação especial? Faz um convite final aí pro pessoal procurar arte marcial, faz a propaganda aí do jiu-jitsu, que não é mais os... Só foi bullying na escola, pessoal? Cara, o jiu-jitsu, cara, é uma arte muito maravilhosa e tudo. Eu acho que vale a pena, se você quer botar disciplina com teu filho, com tudo assim, você consegue direcionar ele para esse caminho. Não se deixe levar por essas histórias, pelos boatos que existem, que é legal. Aqui em Piracicaba tem esse meu amigo que tem uma academia de criança, o nome dele é Márcio, né? Academia Márcio Hoje, quem quiser procurar. Tem uma turminha de criança, inclusive vou botar meu filho lá pra treinar com ele, que se botar comigo não vai dar jeito, né? E, cara, procure sim, cara. Procura na tua cidade, com certeza vai ter. E pesquise se ele é um professor federado, um professor que tem um histórico legal, tudo, que você não vai se arrepender. Perfeito. Então, legal, viu? Pra encerrar, agradecer você, né? Obrigado pela presença, viu? Com certeza. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho da arte. Tava com saudade. Agregar bastante o canal. Já dá vontade de treinar, a gente começa a falar do negócio. Pro pessoal lá da Smart, pessoal do Jiu-Jitsu, viu? Com certeza. O pessoal da Smart aí que tá olhando aí, galera, ó.
procura o Dudão que a gente vai voltar com o jiu-jitsu aí também. É isso aí, cara. Obrigado. 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 Viu? Enforca o Lion pra gente ver como que funciona. Ah, meu Deus do céu. Sempre Pode desligar. pode desligar. Pô, Lion, você não apanhou hoje. Cara, eu sou constantemente ameaçado, né? É mesmo? Você não tem noção. Todos os convidados querem me usar de exemplo. É, Cara que tem... pra foto a gente pode botar dando um matalhão nele, né? Pode, cara. Vai ficar legal, né?